Louvamos pelas bodas de ouro à noite, te louvamos por esta manhã tão especial de consagração ao ministério pastoral dos irmãos Pedro e Fernando. Te louvamos também, ó Deus, pela posse do Pedro e clamamos a Ti, Senhor, que este culto seja tão somente agradável a Ti. Pai, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e praticar na nossa vida cristã. Nós oferecemos esse culto a Ti, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Desejar a ele, a ela, um dia abençoado na presença do Senhor. Todos são muito bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Você pode sentir bem aqui em nossa família, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Amém? Agora que você deu esse abraço bem gostoso, você pode tomar o seu assento. Quero convidar todos os pastores presentes a se assentarem aqui nesses dois primeiros bancos, né, para estarmos juntos, identificando cada colega que veio aqui nesta manhã. No pleno domingo de manhã não é fácil os pastores estarem assim presentes, mas eu louvo a Deus pela presença de cada pastor que pôde estar aqui conosco nesta manhã. E eu quero declarar reaberto o concílio dos irmãos Pedro Antunes e Fernando Cunha, para estarmos ouvindo o parecer da diretoria do nosso concílio, e convido aqui o pastor Micalof Alves Nepomuceno, que foi o nosso secretário eleito, para então estar ali fazendo todas as anotações necessárias do concílio que aconteceu aqui ontem pela manhã. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Graças a paz, irmãos e irmãs, pastores. O concílio foi aberto ontem às 9h25, e assim foi constituído o concílio. Presidente pastor Wellington da Cunha Valdirréu, secretário pastor Micalof Alves Nepomuceno, examinadores, conversão e chamada, pastor Marcelo Machado Faria, examinador de eclesiologia, pastor Elton dos Santos Pinto, examinador de teologia, pastor Vanderlei Batista Marins, entrega da Bíblia, pastor Márcio Antônio de Vieira, oração de consagração, pastor Etiel Marcelino, e mensagem ocasional, Rafael Antunes. E depois de quase 3 horas de sabatina, os candidatos Pedro Souza Antunes e Fernando Marcos da Cunha Lima, após a votação, foram aprovados unanimemente para serem consagrados ao Ministério Pastoral. Deus abençoe a todos. Obrigado, que Deus abençoe pastor Micalof no seu ministério ali em Magé. E eu quero agradecer a todos os pastores também que aqui estiveram. Tivemos um grupo bom de pastores aqui presente. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Alguns colegas que ainda estão chegando, os pastores, se puderem, pode sentar aqui nos primeiros bancos aqui na frente. Vocês vão ser muito bem-vindos aqui. Eu também quero, nesse momento, declarar encerrado o nosso concílio. E nesse momento, nós teremos a abertura da nossa Assembleia Solene. Os irmãos favoráveis digam sim. Alguém contra? Nós temos então aberta a nossa Assembleia Solene, na qual iremos ter nesse culto a consagração dos irmãos Pedro Antunes e do irmão Fernando Cunha, e logo a seguir também a posse ao ministério auxiliar desta igreja do pastor, então, Pedro Antunes. Eu falei que agora vai ser difícil não falar PP, né? Vai ter que ser pastor Pedro Antunes. Que Deus abençoe a vida desses irmãos. Eu quero convidar a igreja nesse momento com alegria. Vamos cantar o hino 450 do cantor cristão Igreja Alerta. Vamos colocar em pé? Vamos adorar ao Senhor. É tempo, o mestre está chamando já. Marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marcha avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre do avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. E ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos nos
Amém. Quero convidar apenas os membros da segunda igreja a tomarem os seus assentos. E agora, todos que ficarem em pé são pessoas de outras igrejas, visitantes, com certeza receberão um abraço de cada membro da igreja que está aí do seu lado. Vocês são muito bem-vindos, cada igreja, cada familiar, cada amigo aqui nesta manhã, para juntos celebrarmos o nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês possam se sentir abraçados por todos nós. A segunda igreja batista é uma grande família, uma família que ama, que abraça, uma família de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar muitos que estão lá atrás, também temos lugares na galeria, vocês podem também estar ali em cima, para poder confortavelmente estar juntos conosco adorando ao Senhor. Só os irmãos subirem as escadas poderão estar ali também na galeria. Meus queridos irmãos, quero convidar a todos a fazermos juntos a leitura do Salmo 9, verso 1 e o verso 2, que logo depois nós estaremos adorando ao Senhor, cantando a bondade de Deus. Vamos ler juntos esse texto? Salmos 9, verso 1 e 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos cantar com alegria ao Deus da nossa salvação. Amém. Queria convidar os irmãos para que ficassem de pé, para a gente louvar e engrandecer o nome desse Deus nesse dia tão especial. Dizendo assim: Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em ao fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. vamos declarar mais uma vez: és fiel? E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos cantar mais uma vez? Ele é fiel E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pastor Marcos, vem aqui, essa oração de louvor e adoração ao nosso Deus, pela bondade dele sobre nossas vidas. Eterno, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade, a tua fidelidade, Deus, sobre as nossas vidas. Nós, ó Deus, louvamos ao Senhor porque todos os dias temos a certeza, assim como diz a tua palavra, que as tuas misericórdias se renovam, Deus, sobre a vida de cada um de nós. E nós queremos engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus vivo, o único Deus eterno, Deus criador de todas as coisas, o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de todas as nossas vidas, Pai. Queremos engrandecer ao Senhor mais uma vez pela tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia que nos seguem. Ó Deus, elas correm atrás de nós todos os nossos dias. Não precisamos, ó Deus, ficar indo em busca delas, mas a tua palavra nos diz que o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor é o Deus que deixou a sua glória e veio nos buscar, veio nos salvar, veio nos trazer para perto de ti novamente. Nós somos muito, muito gratos ao Senhor e queremos entregar esse culto mais uma vez e toda a nossa adoração ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus, o teu Filho. Amém. Ainda em pé, eu quero convidar para vir aqui Pedro e o Fernando, pegar o microfone, e nós vamos fazer a leitura bíblica proposta aqui em Efésios 4, Hebreus 13 e 2 Timóteo 4, como Atos também 20 e 24. E nós estaremos fazendo esta leitura neste momento, que será também colocada aqui para os irmãos. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Quero convidar então que vocês permaneçam aqui, e eu quero convidar os pastores para vir aqui neste momento, aqui à frente, na qual nós teremos esse momento, um momento muito especial. Uma vez que eles foram para o seminário, foram então ali avaliados durante 4 anos, foram reconhecidos pela igreja também como vocacionados para tanto, e ontem passaram pelo concílio, agora
esse é um dos momentos que eu falo mais importante para a vida deles, na qual eles estarão sendo consagrados com imposição de mãos ao ministério pastoral. Quero convidar então vocês a poderem se ajoelhar aqui, não sei onde fica melhor para quem for tirar foto, né? O pastor Itiel estará fazendo essa oração de consagração. Todos os pastores presentes podem estar aqui à frente, nós vamos estender a nossa mão e vamos consagrar a vida agora do pastor Pedro e do pastor Fernando diante do nosso Deus. Amado, glorioso, bondoso, supremo, Pai eterno, nosso Deus, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas maravilhas que tu tens realizado em nossas vidas e particularmente, ó Pai, na vida do irmão Pedro, Senhor Deus, e do irmão Fernando. Que neste momento, Senhor Deus, através da imposição de mãos, segundo a tua soberana vontade e a direção do Espírito Santo, Senhor Deus, nós consagramos os teus servos ao ministério da palavra, ao santo ministério da palavra, Senhor Deus. Que esse momento, ó Pai, fique marcado na existência dos teus servos e de vossas famílias, Senhor Deus, para que eles compreendam, Senhor Deus, que foi tu quem os convocaste, é tu quem consagra, Senhor Deus, e por isso, Senhor Deus, te pedimos que esta marca fique na existência dos teus servos, para aqueles momentos na frente, Senhor Deus, onde que sabemos que virão as dificuldades, os desafios, Senhor Deus, eles lembrem, Senhor Deus, que tu és o Deus soberano e que tu estará cuidando da vida deles e que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, estará conduzindo a vida deles, ó Pai, e que a vida deles, ó Pai, possa ser uma marca, Senhor Deus, de obediência, de confiança, Senhor Deus, e de uma busca permanente pela santidade, Senhor Deus, para que todos os direcionamentos, Senhor Deus, todos os sermões, Senhor Deus, tudo que os teus servos fizerem, que eles possam fazer para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos tudo isso no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, razão da nossa existência, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dar um abraço aqui em cada colega aqui nesse momento, cada pastor. E nesse exato momento, pastores estão aqui dando esse abraço de boas-vindas também a esse trabalho tão importante do Ministério Pastoral. O pastor Márcio Antunes, ele vai estar fazendo a entrega das Bíblias para os 2 candidatos e também exercendo da palavra nesse momento da entrega das Bíblias. Eu quero convidar que tanto o pastor Fernando como o pastor Pedro fiquem aqui em cima sentado conosco, enquanto o pastor Márcio estará dando essa palavra e fazendo as entregas das Bíblias. Os pastores, colegas, podem se assentar aqui. Eu queria convidar vocês dois a virem aqui à frente. Esse é um tempo precioso, porque após serem ordenados, eles recebem a palavra que os conduzirá e a palavra na qual eles tirarão toda a orientação para o rebanho que Deus tem para eles. Eu estava pensando, pastor Fernando e pastor Pedro, sobre esse tempo. Ele é um tempo precioso. Essa é uma Bíblia muito especial, porque ela é um marco. Eu sei que vocês já têm Bíblias, terão outras tantas. Essa é o marco inicial
do ministério de vocês. E eu estava meditando na palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel foi chamado para guiar o povo num tempo de muita rebeldia, de muita dificuldade. E lá no capítulo 3 da profecia, Deus vai dizer a Ezequiel assim: e ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. É essa palavra. Essa palavra que vocês usarão muitas vezes para um povo gentil, receptivo, outras vezes nem tanto, algumas vezes até rebelde. Mas a diferença não é àqueles aos quais vocês irão falar, mas é sobre quem. E a palavra diz, Deus falou ao profeta Ezequiel, coma a palavra, coma o livro, se alimente dele, conheça, instrua a partir dele. E mesmo num tempo, pastor Pedro e pastor Fernando, difícil para o povo de Israel, de rebeldia, e obviamente difícil para o profeta, quando eles comeram o livro, a Bíblia diz que para eles parecia algo muito doce, como mel, porque a palavra é viva e eficaz. O meu desejo é que vocês dois, ao iniciarem hoje o ministério, vocês nunca se afastem deste livro. Ele é regra de fé e prática, um dos nossos princípios, óbvio, mas também é o nosso alimento. É aqui, e a partir daqui, que vocês encontrarão alimento necessário para as suas almas e para alimentar o povo. A minha oração, pastor Fernando, é que Deus possa usá-lo de maneira muito abençoada no manuseio da palavra e na instrução. Meu desejo, pastor Pedro, é que você tome também essa palavra e possa manuseá-la bem por alimento da sua alma e para alimentar o povo que Deus tem, para que você conduza, ou vocês dois conduzam mediante a unção do Espírito Santo. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Aqui está o livro, comam o livro, e ele lhes parecerá doce como mel. Amém. Adorar ao Senhor, cantando o hino 410 do cantor cristão, no serviço do meu rei eu sou feliz. Vamos colocar em pé, estou vendo bastante irmãos lá atrás em pé, tem bastante cadeira aqui agora no corredor, todos são bem-vindos, pode ficar aqui, você vai poder ouvir a palavra de Deus já aqui sentado também conosco. Vamos adorar ao Senhor, quero cantar com os irmãos e nós vamos distribuir esse cântico, segunda estrofe as vozes femininas e a terceira as vozes masculinas. Vamos adorar ao Senhor. Hino 410 do cantor cristão. No serviço do meu rei eu sou feliz, Satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. no serviço do meu rei, No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, bem quem serve ao meu rei. As irmãs. no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, da tristeza ou da alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade,
estrofe, todos nós juntos. É a nossa alegria de servir ao nosso Rei. Nós somos felizes por isso. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, porque o Senhor é o Deus da nossa alegria. Nesse momento, ó Pai, tão santo, tão especial na Tua igreja, nós te louvamos por 76 anos da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Te louvamos, ó Deus, por cada pastor que por aqui passou com a sua família. Te louvamos, ó Deus, pelo ministério atual e por aqueles que ainda hão de pastorear aqui até a volta de Jesus Cristo. Te louvamos, ó Pai, porque a Tua igreja tem marchado e as portas do inferno não têm resistido ao avanço da Tua igreja. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, nesse momento tão especial, nós estamos aqui, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe de uma forma, ó Deus, tremenda, pastor Fernando e o pastor Pedro, e que eles sejam conduzidos sempre pela Tua mão forte e poderosa, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Quero convidar os irmãos a se sentarem. Convido então o pastor Pedro Antunes a vir aqui, o pastor Fernando pode se assentar. E nesse momento do termo de posse, eu estarei iniciando a leitura. A irmã Fernanda está aqui presente, a nossa secretária. Ah, tá. Então vem cá, a nossa primeira secretária, a irmã Fernanda, ela estará fazendo a leitura. E quando for a parte do pastor Pedro, ele estará fazendo a parte dele, a leitura dele nesse momento, né? Cadê a irmã Fernanda? Eu vi a mão dela em algum lugar. Ah, ela está vindo ali, né? Termo de posse da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Aos 14 dias do mês de setembro de 2025, às 10h10, reuniu-se a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, entidade religiosa, inscrita no CNPJ número 29.160.314, 33, em seu templo situado à Rua Tereza, 150, bairro Alto da Serra, cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, em culto solene, tendo no exercício da presidência o pastor Wellington da Cunha Valderhelm, brasileiro, casado, portador da identidade aqui registrada e CPF aqui registrado, para dar posse formal no pastorado auxiliar desta igreja, o pastor Pedro Souza Antunes, portador do RG, aqui registrado no termo de posse, CPF também registrado, residente e domiciliado nesta cidade, que foi eleito no dia 24 de agosto de 2025, em assembleia, em conformidade com seu estatuto. O pastor empossado leu e assinou o seguinte compromisso de posse. Eu, pastor Pedro Souza Antunes, assumo solenemente perante a Segunda Igreja Batista de Petrópolis e dos pastores membros de outras igrejas co-irmãs aqui representadas neste culto solene de posse, as funções de pastor auxiliar desta igreja, conforme determina o seu estatuto e regimento interno e preceitua o Novo Testamento. Comprometo, diante de Deus e perante todos, a desempenhar as atribuições ora recebidas nos tempos que adiante expressamente firmo. 1. Defender a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática e os princípios distintivos dos batistas, reconhecidos ao longo da história, assim como o estatuto e regimento interno desta igreja. 2. Desenvolver o ministério pastoral como elemento-chave da conciliação e comunhão na Igreja de Cristo.
primando sempre pelos ensinos da palavra de Deus e a defesa da doutrina interpretada pela declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e adotada por esta Igreja. 3. Trabalhar intensamente pela unidade da Igreja, respeitando sua origem, seu nome, sua história, suas doutrinas, sua cooperação denominacional e seu patrimônio, jamais permitindo ser o elemento provocador de divisões por desrespeitos a estes itens básicos e que constituem a Igreja. 4. Aceitar as decisões, sugestões e observações da Convenção Batista Fluminense e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Fluminense, quando por estas for procurado para defender suas doutrinas. Creio firmemente nos itens aqui expostos, tendo plena convicção disto. Desculpa, pulei uma linha. Sabia que eu ia fazer isso. Perdão. Vou ler o item 4 novamente. Aceitar as decisões, sugestões e observações da Convenção Batista Fluminense e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Fluminense, quando por estas for procurado para defender suas doutrinas, seu princípio e sua cooperação, visando a unidade denominacional. 5. Declarar publicamente que creio firmemente nos itens aqui expostos, tendo plena convicção disto. Porém, comprometo-me que, se em algum momento pensar diferentemente disto, renunciarei ao pastorado dessa igreja, deixando-a imediatamente, sem qualquer proselitismo ou outro meio de persuasão aos membros, respeitando seu nome, sua história, sua doutrina e sua cooperação denominacional. 6. Finalmente, espero do pastor titular e da igreja que andemos juntos, lado a lado, na dependência do Espírito Santo, para juntos patentearmos o amor de Jesus Cristo aos perdidos, tão carentes do amor de Deus, o nosso Pai. Diante disto, firmo o presente compromisso de posse para que produza os efeitos legais na presença de todos, sob os olhares de Deus e buscando dele a sua sabedoria para assim cumpri-lo. Quero convidar o nosso primeiro vice-presidente, o irmão Carlos Melo. Ele estará nesse momento fazendo a oração desse momento de posse, o pastor Pedro. Ele na próxima semana já estará viajando, para a Polônia. Tão pouco tempo assim, já correndo, vai estar também atuando lá por alguns meses no campo de missões mundiais, representando esse ministério e esta igreja. Carlos. Eterno Deus, nós queremos, Senhor, nesta hora, dirigir a Ti, ó Deus, os nossos melhores sentimentos de gratidão por este momento, Deus, na vida da Tua igreja. Nós louvamos, ó Deus, o Teu nome, porque esta igreja, ó Deus, tem entregue muitas vidas, ó Deus, ao ministério para o povo batista brasileiro, Deus. Te alegramos, ó Deus, te agradecemos e nos alegramos, Senhor, porque nesta manhã, mais 2 pastores, ó Deus, 2 homens de Deus, comprometidos, ó Deus, com a Tua palavra, com as verdades bíblicas, com as doutrinas, ó Deus, que defendemos, são entregues, ó Deus, ao ministério da Santa Palavra. Que estas 2 vidas, ó Deus, possam ser ricamente abençoadas por Ti. E que de maneira especial, ó Deus, o Pedro, que já assume o ministério, ó Deus, tão jovem, que ele possa, ó Deus, juntamente, ó Deus, com a sua futura família, ó Deus, sua futura esposa, que eles possam, ó Deus, ser servos tementes a Ti sempre, ó Deus, confiadamente, ó Deus, possam caminhar sob a direção do Espírito Santo, ó Deus, e cumprirem assim, ó Deus, aquela missão que o Senhor tem separado para elas. Te pedindo, ó Deus, que a Tua bênção possa ser manifesta, Deus, na vida do Pedro e na vida do Fernando, Deus, que esses 2 pastores, ó Deus, sejam alvos, ó Deus, sempre da Tua bênção, da Tua graça, ó Deus, e do Teu poder na vida deles. De maneira especial, te pedimos, ó Deus, pelo pastor Pedro, que viajará agora, ó Deus, já para fazer missões, ó Deus, lá naquele país tão distante, ó Deus, e que tem sido, ó Deus, também conturbado, Senhor, como todo o resto da Europa, ó Deus,
pela ausência do Evangelho, que o pastor, ó Deus, Pedro, possa ser utilizado ali, ó Deus, como um servo, ó Deus, que leve a Tua palavra, que vidas, ó Deus, sejam alcançadas ali por intermédio do Teu servo. Obrigado por tudo, Deus, que ele seja uma bênção aqui entre nós, como já tem sido ao longo desses anos. E que o pastor Fernando, Deus, também seja alvo da Tua graça. E que o Senhor possa também dirigir a sua vida e os seus ministérios. Obrigado por tudo, Senhor. Recebe a nossa gratidão, porque nós te oramos em nome de Jesus, ó Deus, a quem servimos e adoramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. E quero convidar o pastor Rafael Antunes, pastor lá de Casimiro de Abreu, mas também presidente da nossa Convenção Batista Fluminense. E o pastor Rafael, com certeza, foi a escolha do pastor Pedro, né? Não sei porquê, né? Eu não falei o sobrenome, né? Todo mundo já sabe, né? Pastor Rafael Antunes tem feito um belíssimo trabalho na nossa Convenção Batista Fluminense e também muitos anos ali em Casimiro, né? Que Deus abençoe sua vida. Eu vejo que Deus age, né? Eu era criança e eu já via ele pregando e o Márcio pregando. Estou falando que vocês estão velhos não, tá? Mas vocês tinham cabelo preto naquela época, eu era bem pequenininho, né? O Henrique ainda tinha cabelo naquela época, né? Mas foi um prazer. Eu lembro que eu fui dar aula de flauta doce lá na Igreja Batista em Macuco, né? E foi realmente um período muito agradável de crescimento espiritual. E olha como que Deus faz as coisas, né? Hoje estamos aqui juntos, né? Pela graça do nosso Deus. Vamos orar, estenda a sua mão direita. Pai, obrigado pela vida do pastor Rafael Antunes, por tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele para realizar. Como um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, ele tem sido um porta-voz da Tua santa palavra. Abençoe a sua família, seus sonhos, sua saúde. Ó Deus, continue abençoando frente à Convenção Batista Fluminense. Que ele continue sendo, ó Deus, um canal refletidor da Tua glória. E agora, ó Pai, queremos ouvir a Tua santa palavra. Que mais uma vez ele seja, ó Deus, boca do Senhor, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Fico imaginando que, depois de passar por 3 horas de concílio, ler tudo que você leu aqui e dar a certeza e a garantia de que você vai cumprir tudo o que foi dito ontem no concílio e hoje, nesse pequeno documento que você assina, só pela graça de Deus. Ele esqueceu uma frase, mas com certeza a partir de hoje, nem o Pedro, nem o Fernando estarão presos diariamente a esses documentos e ao regramento teológico, eclesiológico e doutrinário. Porque há algo maior que precisa vir à frente da vida de um pastor. E esse algo maior tem a ver com o entendimento sobre o real sentido do ministério, sobre o real sentido desse chamado especial que vem da parte de Deus para aqueles aos quais Ele tem dado essa missão. E quando nós nos comprometemos com o regramento, quando nós nos comprometemos com aquilo que norteia a vida institucional da Igreja de Cristo Jesus na Terra, o fazemos porque isso faz parte daquilo que é o processo da Igreja na sua vida, no cumprimento das normas e também nas exigências que o regramento cívico do nosso país chama a nossa atenção e exige. Mas muito além disso é necessário compreendermos por que fomos chamados, para que fomos chamados e de que maneira nós exerceremos o ministério que recebemos da parte do Senhor. Quando recebi este honroso convite, hoje, feito pelo pastor Pedro Souza Antunes, pelo pastor Fernando Marcos da Cunha Lima, e também com a aquiescência do pastor dessa igreja, o pastor Wellington, eu comecei a perguntar a Deus de que maneira nós poderíamos usar esse tempo de forma que, tanto aqueles que estão chegando ao ministério e todos nós que somos a Igreja de Cristo, reunidos nesta manhã, pudéssemos ter proveito daquilo que Deus quer falar e daquilo que Ele vai falar conosco através da sua palavra.
E então eu fui a um texto que ele é muito conhecido por todos nós que exercemos o ministério. E eu quero apenas conversar um pouquinho com vocês dois e também com toda essa congregação sobre aquilo que nesses 42 anos de vida ministerial eu tenho aprendido, tenho experimentado e tenho podido fazer as avaliações diárias sobre aquilo que é importante e aquilo que é indispensável, aquilo que é essencial. O livro de Atos, no capítulo 20, o verso 28, ele nos ensina de forma normativa aquilo que nós precisamos entender para exercermos bem o ministério. E a palavra assim registrada diz: atentai por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando no retiro de pastores da nossa convenção, ele faz uma colocação, e essa colocação, desde que eu a escutei, eu gravei, guardei, anotei e quero repeti-la aqui neste momento. O ministério não é propriedade pessoal, mas dádiva e encargo divino. Quando nós começamos a entender esse processo, nós começamos a entender o real sentido de aceitarmos o chamado de Deus para o exercício ministerial, então o caminho fica um pouco mais suave. E toda essa pressão desse momento, não é? Concílio, posse, responsabilidade documental, isso começa a ser aliviado a partir do entendimento que temos de que nós cumpriremos tudo aquilo que afirmamos, porque nós não andaremos sozinhos. O exercício ministerial tem essa vantagem: o pastor jamais está só. Há um livro muito interessante, eu fiz leitura desse livro, e essa frase também ela marcou a minha vida: o ministério é a caminhada de um homem só. E eu durante muito tempo acreditei nesse processo, e durante muito tempo eu olhei o ministério dessa forma: o pastor não tem amigo, o pastor não tem com quem conversar, o pastor não tem com quem desabafar, o pastor não tem com quem falar. Ledo engano. De repente eu entendi claramente que essa é uma visão que tem constituído pastores sobre o ministério a eles confiado e à frente das igrejas, que vivem cumprindo o ministério chorando, amargurados, desesperançosos. Então eu mudei a minha concepção ministerial, e eu entendi que o ministério é um privilégio para poucos, é um privilégio que Deus concede àqueles aos quais Ele escolhe e determina, com condição ou não, que eles cumpram com alegria aquilo que receberam de Deus. Então creiam, meus queridos colegas pastores, a tarefa é extremamente trabalhosa, mas ela é extremamente prazerosa. Não deixem essa ideia de que ministério é sofrimento tomar conta do coração de vocês. Igreja é complicado, igreja é difícil, mas nós somos a igreja. E a diferença entre vocês e aqueles que estão sentados ali é a função. Mas vocês são parte da igreja, corpo vivo de Cristo. E a igreja é difícil porque somos seres humanos. A igreja é difícil porque o diabo trabalha contra ela diariamente, dioturnamente. A igreja é difícil porque todo tempo nós somos tentados por Satanás, somos provocados por ele. Mas a ideia do ministério se constitui a partir do entendimento que eu quero nesse texto compartilhar com vocês. Primeiro, o ministro é chamado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Não é uma escolha humana, mas iniciativa divina. O chamado não é carreira, mas vocação sagrada. O obreiro deve responder com obediência e humildade. A ideia do exercício ministerial causa incompreensão na maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, nós somos pessoas que não fazemos absolutamente nada, ganhamos muito bem e trabalhamos quarta e domingo. E alguns dos senhores que deram essa risadinha aí pensam assim também. Porque nos corredores da igreja é isso que se ouve. Quantas vezes a gente tem escutado das crianças da igreja: bom é ser pastor. E por que é bom ser pastor, meu filho? Porque papai disse que vocês trabalham pouco e ganham muito.
E a gente vai ouvindo essas coisas. Mas a grande responsabilidade de dar respostas ministeriais é do Espírito Santo de Deus que nos convocou. E a partir do entendimento que nós temos dessa convocação, então a nossa responsabilidade é prestarmos conta da nossa vida a Deus, porque quem chamou foi Ele. Você hoje assume o ministério auxiliar dessa igreja, mas essa igreja não te chamou para ser pastor. Você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus e circunstancialmente você exercerá o seu ministério na segunda igreja batista em Petrópolis, lá na Polônia. Então essa igreja nunca será um problema na sua vida, mas cuidado com o que você vai encontrar lá, porque o diabo não descansa, ele não dorme, e ele vai intentar contra você. Você vai servir lá na sua congregação, no Quitandinha, é isso? Você talvez não tenha problemas com esse povo aqui, mas não se iluda, porque lá há um campo onde as pessoas estão carentes da palavra de Deus e o diabo vai intentar contra a sua vida. Portanto, não queiram dar respostas aos homens, deem respostas a Deus. Quando o pastor se preocupa em responder a homens, ele deixa de responder a Deus, porque os homens nos querem fazendo aquilo que é conveniente, agradável e os coloca em uma zona de conforto. Deus nos quer fazendo uma obra que é de enfrentamento contra Satanás. Esta é uma percepção que nós precisamos ter. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: ninguém te despreze, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. De que maneira? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que significa ser exemplo na palavra? É falar de maneira constante aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem mais ser confrontadas com a Bíblia. Mas, meus pastores queridos, não deixem de falar sobre os rudimentos da palavra, porque esse evangelho que tem sido apresentado hoje, onde as pessoas querem Deus, mas não querem nascer de novo, elas querem a bênção de Deus, mas não querem ser novas criaturas, tem enchido igrejas de pessoas sem Cristo e, portanto, sem salvação. A palavra é confronto, a palavra é dura, a palavra mexe com o nosso interior, a palavra nos desafia todo dia a sermos uma nova criatura. Mas aqueles que receberam o ministério vindo da parte de Deus, eles se comprometem com a palavra, e vocês receberam o exemplo delas hoje, e junto ao exemplo uma palavra pastoral sobre como vocês devem cuidar, a palavra que agora tem no coração. Quando nós pensamos sobre procedimento tem a ver com uma vida coerente com a fé. Queridos, não preguem aquilo que vocês não são capazes de viver. Se o sermão te entregue por Deus, ele difere da sua prática, não abra sua boca, não ensine sobre aquilo que você ainda não é capaz de fazer. Então é necessário que vocês entendam o seguinte: ser pastor é pegar a sua liberdade e entregar a Deus. A partir de hoje, vocês não têm mais liberdade, vocês não são mais donos da vida de vocês, vocês terão que fazer todas as coisas para que a igreja de Cristo Jesus não sofra os impactos do seu mal feito lá fora. Tomem cuidado com isso, porque há pastores que vão ao ministério e eles continuam achando que a vida vai ser de propriedade deles, fazem o que querem, da maneira que querem, a hora que querem, o dia que querem, e quem sofre é o rebanho. O pastor chamado pelo Espírito Santo de Deus, ele perde a liberdade humana e ele ganha o gerenciamento de Deus, que vai impedi-lo de estar sendo participante daquilo que o diabo tem oferecido de forma sutil a muitos líderes religiosos. Quando nós pensamos sobre amor é compaixão e serviço. Entendam, queridos, ser pastor é servir, porque Cristo Jesus veio para servir e não para ser servido. Nós temos uma geração de pastores hoje que são muito bons no ordenamento. Eles distribuem tarefas, eles ordenam coisas, eles dizem o que fazer, mas nunca colocam a mão no arado. E é por essa razão que nós temos tido igrejas adoecidas, ministérios frágeis. Porque se nós não entendermos que o chamado ministerial é para que sejamos exemplo de amor através do serviço, então nós nos lopraremos da igreja e não estaremos dando à igreja aquilo para que fomos chamados. Essa igreja
pastoreada por aqueles que receberam o chamado de Deus, ela precisa ser cuidada em todas as suas necessidades, independentemente de como vocês estejam. E uma das coisas mais lindas do ministério é que o ministério nos dá a certeza de que nós não temos o direito de dizermos não podemos fazer por causa das circunstâncias. Está doente? Deus vai te sustentar. Está com dificuldade financeira? Deus vai te sustentar. Está com problema no casamento? Deus vai te sustentar. Mas você não pode deixar de pastorear o rebanho que recebeu do Senhor. Não é brincadeira. Só é fácil para quem não recebeu esse chamado. Só é fácil para quem não tem entendimento. Só é fácil para aquela multidão de gente dentro das nossas igrejas que não tem coragem para assumir o pastoreio, mas quer pastorear. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, com exceção da segunda igreja batista em Petrópolis. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que não têm coragem para assumir o ministério, mas querem ser pastores. Quando você quer ser pastor, você não sofre a pressão do ministério, porque a pressão do ministério tem a ver com o entendimento de que Deus te chamou. E Deus diz a você o seguinte: agora é comigo, você perdeu o direito de tomar conta da sua vida. Desagradem a homens, mas não desagradem a Deus. Desagradem a estrutura, mas não desagradem a Deus. Desagradem a documentos, mas não fujam dos rudimentos da palavra, porque senão vocês serão vencidos muito rapidamente. Fé, confiança inabalável em Cristo. Nós tivemos agora uma assembleia, a maior assembleia da Convenção Batista Fluminense nos últimos 23 anos. E ela foi na bela cidade de São João de Meriti. Isso foi um negócio seríssimo, não é? Porque o que houve de pastor trabalhando contrário para ninguém ir, porque lá é violento, e eu tinha que arrumar um jeito de levar aquelas pessoas lá. Então eu disse que São João de Meriti até praia já tem. E eu disse que São João de Meriti é a cidade mais tranquila do estado do Rio de Janeiro. E eu disse em várias lives que participei, em alguns vídeos que tive que fazer, institucional, que São João de Meriti era o lugar onde Deus iria fazer algo novo acontecer na vida da nossa convenção. E quando eu já não tinha mais argumento, eu disse no Congresso da União Feminina o seguinte: se você tiver que morrer em São João de Meriti, você vai morrer em São João de Meriti, mesmo sem ter ido lá. Porque nós cremos na soberania de Deus. E teve um monte de batista que não foi a São João de Meriti e morreu, queridos. Perderam a bênção de estar naquela assembleia e morreram na cidade tranquila que moravam. Muitos morreram. Não sei se daqui morreu alguém. Mas se morreu também, paciência. Você não foi a São João de Meriti porque você não quis. Agora, como que eu posso entender um pastor dizendo: não vamos a São João de Meriti porque lá é perigoso? Os nossos irmãos moram lá, as nossas igrejas batistas estão lá, os missionários estão lá, as pessoas vivem ali falando da graça de Deus. E nós que moramos em outras cidades tão violentas quanto, só que elas não têm o mesmo know-how para fazer a divulgação da sua violência, começamos a acreditar que ir a um lugar vai fazer com que haja a precipitação da nossa morte. Pastor que não tem fé que Deus é Senhor de todas as coisas, ele tem conduzido a igreja para viver no raso. Não vai acontecer nada na sua vida que não esteja no propósito de Deus. E quando chegar a sua hora, meu amigo, você vai, em nome de Jesus, talvez dormindo. Já viram aquela expressão de alguns, e vocês vão passar por isso? Ah, pastor, morreu dormindo como um passarinho. Eu nunca entendi muito bem como que você já viu um passarinho dormindo, né? Mas a gente costuma dizer que algumas pessoas morreram como um passarinho dormindo. E a gente faz diferença nisso, não é? A gente chora muito por causa de uma morte acidental, uma morte violenta, e parece que a morte mais branda, ela traz menos problemas para a gente, não é? Morte é morte, e você vai morrer. Em São João de Meriti ou na bela Petrópolis. E alguns pastores ligavam e diziam: Rafael, pelo amor de Deus, como que vocês vão para São João de Meriti fazer uma assembleia? Eu disse: nós vamos e não terá problema. E não tivemos um problema. Eu tive a oportunidade de agradecer a todas as viaturas de polícia que ficaram nas esquinas da igreja. Quando terminou a convenção, nós estávamos vindo embora, pegamos um arrastão na linha vermelha. Tivemos que voltar na contramão. E aí algumas pessoas me disseram: viu, Rafael? Eu falei: mas a assembleia já acabou.
E a promessa de Deus é que Ele estaria cuidando de nós até o amém final. Agora o problema é de quem mora em São João de Meriti. Nós vamos embora para casa. Pedro e Fernando, muitas vezes Deus vai dar a vocês visão, que vocês vão compartilhar com a igreja, e as pessoas vão dizer, vocês não têm juízo. Deus vai chamar vocês para desafios que vocês vão compartilhar com a igreja, e a igreja vai dizer, vocês estão enlouquecidos. E é verdade, porque quando Deus nos dá a visão, Ele começa a falar com aquele a quem Ele chamou e comissionou para o ministério, para que algo sobrenatural aconteça com a igreja, e o algo sobrenatural que vai acontecer com a igreja tem a ver com a liderança pastoral e a visão que Deus tem dado ao pastor. Quando uma igreja é obediente à visão que Deus tem dado ao seu pastor, ela sai do raso e ela vai ao profundo, ela experimenta coisas extraordinárias, porque Deus não erra. Deus não erra. Quando nós pensamos sobre pureza, nós pensamos sobre santidade no caráter e na conduta. Meus filhos queridos, colegas de ministério, cuidado com o caráter de vocês. O que nós temos de pastores hoje sem caráter, fazendo usurpação do título para se beneficiar daquilo que é a vida da igreja, é algo impressionante. E muitos de terno e gravata, com pose de santos, que por baixo do pano ferem a igreja para se dar bem. Nós vivemos uma crise de caráter no ministério pastoral. Vocês não foram chamados para resolver problema político do mundo. Vocês foram chamados para resolver o problema da humanidade, que é espiritual. Então não percam tempo querendo resolver política, porque a política não vai mudar. E nós não vamos discutir sobre isso agora, você não precisa nem se manifestar. A política não vai mudar a história do mundo. Porque se um dia houver um líder no Brasil que promova justiça social, paz e equilíbrio, a Bíblia se descumpriu. Os sinais são evidentes e a palavra é clara. No mundo tereis aflições, e haverá tempo em que vocês verão nação contra nação, fome na terra, pai contra filho, filho contra pai, o amor de muitos se esfriando, a apostasia tomando conta da igreja. E nós estamos cheios de pastores hoje dizendo que homens resolverão esse problema. Não vão resolver, mas eles criam um problema para a igreja. A igreja brasileira está pagando um preço altíssimo pelo envolvimento de muitos dos nossos líderes que tomaram para si homens e os colocaram no lugar de Deus. E o preço é alto. Políticos existem muito, e qualquer um pode ser. Pastores precisam ser chamados e revestidos de autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou zangado com vocês, não. Eu estou só falando, porque eu só tenho essa oportunidade para falar também, depois não vou ter outra, né? O ministro, o texto em questão nos ensina, ele é guardião de si mesmo. Verso 28, olhai por vós mesmos. E esse é um negócio difícil para o pastor entender. A gente vai se envolvendo tanto com a vida dos outros, a gente vai se envolvendo tanto com a questão dos outros, que a gente vai se esquecendo da gente. Tem alguns exemplos aqui, ó. Aqui nesse auditório, Tia Dilson, Flávio, Edivaldo, essa turma toda da nossa família, que não foi chamada por Deus para ser pastor, Deus deu um cargo a eles lá na área médica, né? Fez um favor de ajudar eles lá. Pode perguntar a qualquer um deles quantas vezes eu os procurei para cuidar de mim. Mas se você perguntar a eles quantas vezes eu os procurei para cuidar de gente que eu nem conhecia, vocês vão ficar apavorados. E tem hora que eu falo para Rosimar assim, eu estou com vergonha de ligar para Flávio. Mas eu vou ligar assim mesmo. Porque eu estou sofrendo com alguém. Eu estou vendo o sofrimento de alguém. Eu sei que Flávio, Edelto, Edivaldo, Edilson, Renan, eles não podem resolver todo o problema. Mas sabe aquele negócio do coração do pastor? Deus vai mover as pedras, Deus vai fazer algo sobrenatural. E aí a gente vai lá para uma pessoa em aflição e diz assim, ó, fica tranquilo, eu vou ligar para um parente meu e a gente vai resolver isso. Aquilo parece que dá uma injeção de ânimo
na pessoa. Muitas vezes eu liguei e depois eu tive que ligar e dizer, ó, obrigado pela ajuda. Resolveu? Resolveu. Acabei de sepultar. Eles não vão resolver tudo. Os advogados não vão resolver tudo. Os juízes não vão resolver tudo. Mas um pastor, segundo o coração de Deus, que tem a responsabilidade de cuidar de si mesmo, ele entende um negócio que ninguém mais consegue entender. Eu cuido da minha vida quando eu sirvo as pessoas que Deus colocou sobre minha responsabilidade. E é um negócio impressionante, a gente não adoece. E quando a gente adoece é rápido. Tem uns que são meio mole, né? Mas quando a gente adoece é rápido, a gente melhora rápido. Basta um conflito na igreja, a febre passa, a garganta fica boa, o coração fica novo. É fato. E sabe por que é fato? Não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com a missão que recebemos. Quando Deus diz, vocês estarão cuidando da igreja que eu comprei com meu próprio sangue. Então Deus entende que diante da necessidade de uma ovelha, Ele cura o pastor para que a ovelha seja atendida. E isso só vai entender quem está no exercício do ministério. É por isso que eu digo, sem nenhum medo de errar, não há nenhuma tarefa no mundo que seja mais prazerosa e que faça o ser humano se sentir mais útil do que o exercício ministerial, quando ele é dado a você pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que significa ter cuidado de você mesmo? A Bíblia diz o seguinte, antes de cuidar do rebanho, o pastor precisa cuidar da sua própria vida. Que vida? Espiritual. E isso é um negócio que a gente esquece. Quando a nossa vida espiritual está bem treinada, bem cuidada, bem amparada, as questões físicas, elas vão sendo resolvidas pela ação de Deus. Acreditem nisso, é verdade. Mas o pastor não pode ser alguém doente espiritualmente, porque um pastor doente espiritualmente, ele adoece a igreja. Eu tenho dito a todo mundo que me pergunta, por que você prendeu a sua vida toda em Casimiro de Abreu? São 35 anos. Você já passou em Casimiro de Abreu e não sabe? Você já passou lá, eu tenho certeza que você já passou em Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu é uma pequena cidade no meio da BR-101. E eu estou há 35 anos lá. E eu digo àquelas pessoas o seguinte, quem me prendeu aqui não fui eu. Foi a ação do Espírito de Deus, que não me deixou entender ser a hora e nem o momento de parar aquilo que Deus estabeleceu comigo e com aquela igreja. Então, se você me perguntar qual é a melhor cidade do mundo, Casimiro de Abreu. Qual é a melhor igreja que existe? A primeira em Casimiro de Abreu. Qual é a melhor casa que existe? Aqui eu moro. Qual é o melhor carro? Que eu ando. Qual é a melhor terno? É esse aqui. Esses aí são... cada um diga o que quiser. Quando o pastor tem esse entendimento, ele não se deixa seduzir por coisa tola. Ele não deseja o ministério do outro. Ele não deseja a igreja do outro. Ele não deseja a vida do outro. Porque quando você estiver vivendo aquilo que Deus não estabeleceu para você, você não será feliz. E um pastor infeliz, ele adoece a igreja. Porque ele faz da igreja algo de sua propriedade. E a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. O que traz felicidade ministerial? É você saber que você está no centro da vontade de Deus. Então eu vou olhar para todos os meus colegas no ministério e eu vou entender, graças a Deus, Deus o colocou lá, porque Deus vai colocando cada um no lugar certo, porque Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Eu participei de um processo de sucessão ministerial em uma igreja imensa, enorme, e todo mundo dizia, agora ele vai. E eu cheguei lá, preguei naquela igreja, e depois eu disse à comissão, pode tirar meu nome que não vai dar certo aqui. E todo mundo ficou horrorizado com aquilo. E eu disse à minha esposa o seguinte, não vai dar certo. O meu jeitão não combina com o jeitão desse povo. O jeitão desse povo não combina com o meu jeitão. Mas você não desobedeceu à vontade de Deus? Não, porque se a vontade de Deus fosse para que eu deixasse a igreja e fosse assumir aquele ministério, esse sentimento não estaria no meu coração. Agora, o que é mais importante? O sentimento de empolgação por uma grande e poderosa e numerosa igreja, ou o sentimento de certeza de estar no centro da vontade de Deus? Nunca escolham um pastorado.
por aquilo que os olhos de vocês contemplarem. Escolham sempre o ministério que Deus tiver colocado no coração de vocês. E ele pode ser até lá na Polônia, ao invés de ser na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Quando nós pensamos sobre pastores que cuidam de si mesmos, nós entendemos que a missão do pastor é alimentar e proteger e também conduzir o rebanho. Como que você vai fazer isso se você não estiver bem alimentado e bem conduzido pela obra do Espírito Santo de Deus na sua vida? Pastores mal alimentados, eles são frágeis. Pastores que não sabem quem conduz os seus passos são pastores que se perdem na trajetória. E um líder que se perde na trajetória, ele faz com que as suas ovelhas, os seus liderados, também se percam na trajetória. É um negócio impressionante. Há pessoas no rebanho que elas vão fazer tudo diante daquilo que vocês disserem. Quem é pastor aqui sabe disso. O nosso gabinete pastoral, o que a gente mais encontra são pessoas que chegam ali para pedir orientação das coisas mais simples possíveis, das coisas mais básicas possível. Eu vivi uma situação lá em Petrópolis, lá em Casimiro de Abreu, muito interessante na Covid. Entrou um camarada lá na igreja, ele era caminhoneiro, membro da igreja católica, e ele chegou no meu gabinete e disse: pastor, eu marquei uma audiência com o senhor, eu não sou daqui, eu sou católico, mas eu tenho que abrir meu coração para o senhor, e eu preciso que o senhor me diga o que o senhor vai me orientar a fazer. E eu disse: fala, meu filho, com toda a sinceridade do seu coração, eu quero matar minha esposa. E eu disse: então me explica aí, qual é a razão? E ele me contou, ele é caminhoneiro, estava trabalhando, guardando o dinheiro dele para poder quitar o caminhão, porque a Covid estava ali, ele estava preocupado em não poder trabalhar, e ele tinha que quitar o caminhão. E aí apareceu aqueles camaradas, que aqui em Petrópolis também ninguém mexe com isso, mas que começaram a apresentar esse negócio de criptomoeda, né? E aquela mulher, sem falar com o marido, pegou o dinheiro todo que ele estava guardando para pagar o caminhão, entregou na mão de um camarada lá, e o dinheiro sumiu. E quando ele acabou de contar, ele falou: pastor, eu vou matar ela. Eu falei: eu acho que está certo. Eu também estou com vontade de te ajudar. Mas, aí entra o pastor. Entenderam a diferença? Quem aqui que pensaria diferente? Ninguém. Vocês têm essa cara de santo assim, mas vocês são tão ruins quanto eu. Vocês também iriam querer ajudar. Iriam até montar o esquema. Vamos matar como? Envenenado, com tiro, paulada? Vai ser como? Alguns aqui já estão elaborando a ideia, o planejamento na cabeça. Eu estou vendo o sorriso de vocês. Mas quando entra o pastor, vem o mais. E o mais diz o seguinte: o que vai adiantar você matar a sua esposa? Você já perdeu o dinheiro do caminhão e você vai perder a bênção da salvação. E o que o senhor acha que eu devo fazer? Perdoa. Mas pastor, como é que eu vou perdoar um negócio desse? Do mesmo jeito que Cristo te perdoou. E você é a pior das criaturas que existe. Pior do que você, só eu. E Deus nos perdoou. As nossas vontades, aquilo que é a nossa percepção de vida, de mundinho comum, tem que ficar morto para que a graça de Deus sobressaia através da nossa vida. Quando nós pensamos sobre pastor que cuida de si mesmo, nós pensamos que pastores não deixam ovelhas se governarem sozinhas, porque elas precisam ser orientadas. Quantos casamentos estão começando e acabando dentro da igreja, porque os pastores não querem ter o trabalho do confronto, da conversa franca, da orientação direta àqueles que estão querendo se casar e que Deus tem mostrado a você que aquilo não vai dar certo. E você muitas vezes, por covardia, para não ter dificuldades, fica quieto e depois diz: eu sabia. Se você é pastor e sabia e não falou, você passa a ser responsável. Porque você é líder. E isso não é brincadeira. Cristo Jesus olhou para Pedro e disse: você vai me trair. E Pedro disse: vou nada, essa turma aí toda te trai. Eu não, você vai me trair. Jesus disse a Judas: você vai me trair. E Judas estava com a mão no prato. Jesus não deixou de falar.
aquilo que seria o equívoco da vida das pessoas que andavam com ele. Nós não podemos ser covardes diante daquilo que tem sido a ameaça de Satanás em relação à vida dos nossos e dos seus familiares. Então, quando o pastor tem esse entendimento, ele cuida da sua vida, porque ele tem a responsabilidade de cuidar das vidas que o Senhor a ele confiou. Então, não é uma questão de escolha, tem que ser assim. Não dá para escolher, tem que ser assim. Uma vez a minha filha me perguntou: pai, queria postar uma foto sua e de mamãe num lugar que vocês estão. Eu falei: posta não. Ninguém sabe onde eu ando com a minha esposa. Ninguém. Eu tenho gente lá na minha igreja que nunca saiu de Casimiro de Abreu. São dizimistas fiéis. Eu tenho pessoas lá na igreja que vivem com menos de salário mínimo e são dizimistas fiéis. Eu tenho pessoas lá na igreja, famílias lá na igreja, homens casados e pais lá na igreja, que nunca tiveram a oportunidade de sentar numa churrascaria com a família e comer um rodízio. Eu, pela graça de Deus, tenho tido essa oportunidade, pastores. Mas a pergunta que eu tenho me feito é: sou grato a Deus pela bênção que Ele me tem dado de poder experimentar essas coisas. Qual diferença vai fazer na minha vida postar isso para o mundo inteiro ver? E aí sabe qual é o problema? É que aonde as suas ovelhas vão trabalhar sempre tem um filho de Satanás. E o filho de Satanás é aquele que ele vai te seguir. Ele vai ver você a hora que você levanta e a hora que você deita. Ele sabe tudo da sua vida. E quando a sua ovelha está lá trabalhando, carregando saco de cimento, descarregando uma carreta de saco de cimento, vem esse filho de Satanás com uma foto sua num hotel 5 estrelas com a sua esposa. Não, você não pode, você já é casado, né? Não, você não tem esposa ainda, mas segundo a profecia que foi dita aqui, você já vai casar, né? Pelo camarada que orou aqui, já está tudo encaminhado. Então, vejam bem, aí ele vai lá e diz a você assim: aqui, aonde vai o seu dinheiro? E aí a gente responde assim: mas isso não tem nada a ver. Mas é você que está enfrentando essa batalha? Não, né? Quem está enfrentando essa batalha é sua ovelha, que dá o dízimo de onde sai o seu salário. Você não tem o direito de expor à igreja esse tipo de coisa. Se alguns pastores aqui pensam diferente, paciência, ninguém mandou me convidar para vir aqui nessa manhã. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A exposição das coisas, elas precisam ser avaliadas com os olhos de quem tem a responsabilidade de cuidar do rebanho de Cristo Jesus. Por último, o ministro serve a igreja que Deus comprou. O texto de Atos diz: a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. O rebanho tem valor infinito, custou o sangue de Cristo Jesus. Isso dá peso e seriedade à responsabilidade pastoral. Quem toca no rebanho, toca no que Cristo ama profundamente. E muitas vezes quem tem tocado e tem ferido o rebanho é o próprio pastor. Quando ele não tem entendimento daquilo que é real. A nossa igreja sofreu em 2017 uma divisão. Essa divisão me levou a um infarto. E lá no CTI aconteceu um negócio comigo que foi muito estranho. Eu fui fazer a primeira angioplastia, estava tudo acontecendo, o maquinário simplesmente desligou. Quando foi de madrugada, o cardiologista que me atendeu, o doutor João, chega lá, e quando eu vi aquele camarada, e eu olhei para um relógio que tinha no aparelho, eu falei: eu estou morrendo. Esse camarada, essa hora aqui no hospital? E ele disse para mim: vamos voltar lá? Eu consertei o aparelho, voltei lá para fazer aquele negócio novamente, botou aquele troço todo, estou eu lá, no meio do processo, desligou. E ele falou: não sei o que está acontecendo. Eu disse para ele: eu sei. Eu tinha feito uma oração quando eu soube que eu tinha infartado, porque até o último momento eu achava que eu ia voltar, porque tinha um congresso na igreja. Mas eu disse para Deus o seguinte: eu não posso morrer agora, por 2 razões. Eu não posso deixar a cidade que eu pastoreio há tanto tempo com dúvidas no coração. E eu não posso deixar a minha família com dúvidas no coração. Então me dê um tempo de voltar
e poder provar de forma muito clara que eu não errei nesse processo. Eu preciso provar para a cidade, para a igreja e para a minha família. E eu só estou aqui porque Deus está me dando esse tempo. Isso foi em 2017, 2016 para 2017. Atualmente, 80% das pessoas que foram, elas estão de volta na igreja. E elas me dizem assim: pastor, nós erramos. Não tem infarto que tire você quando o projeto de Deus ainda está em curso. Não tem. Não tem situação que impeça o nome de Deus ser exaltado e glorificado através da vida do pastor e do rebanho. Então, queridos colegas, no exercício ministerial de vocês, saibam a quem vocês precisam obedecer. E creiam que a obediência tem a ver com esse povão aqui. Um povo complicado. Um povo estranho. Um povo que viu Deus tirar todos eles de um cativeiro. E diante da primeira dificuldade, o povo se insurgiu contra o líder. A dificuldade foi vencida e veio a segunda dificuldade, o povo se insurgiu contra o líder. A dificuldade foi vencida, veio a terceira dificuldade, o povo se insurgiu contra o líder. E aí a gente fica pensando assim: por que esse povo se insurge contra o líder? Por uma razão muito simples. O povo não tem a dinâmica do entendimento de que Deus está presente em todo lugar. Então o povo se rebela contra aqueles com os quais eles se relacionam e que têm responsabilidade sobre a vida deles. Sabe quem são esses? Nós. Se vocês não têm maturidade, preparo e capacidade para suportar essa pressão, desistam hoje. Porque as pessoas vão me responsabilizar querendo responsabilizar Deus. Elas vão me responsabilizar querendo responsabilizar o Espírito Santo. Elas vão me responsabilizar querendo responsabilizar Cristo. E elas estão certas. Porque quando nós tomamos posse no exercício ministerial, o texto diz que agora nós temos a responsabilidade de cuidar da igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. De quem é a responsabilidade? É sua. Se você não tem maturidade para isso, não entre. Porque vai dar muito mal, vai ficar ruim. Então o pastor não tem o direito de dizer: eu não sabia que era tão complicado. Igreja é complicado. Igreja é complicado, porque é a única instituição na face da terra que o diabo tem gana contra ela. As outras, o diabo está feliz. Contra a igreja, não. Ele vai trabalhar todo dia. E você que é membro da igreja, entenda isso. O seu pastor, ele é pressionado todos os dias para errar. E sabe por que o pastor é pressionado para errar? Porque o diabo quer ferir você. E a Bíblia diz: fere o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Então cuide do seu pastor. Não é porque ele é gente boa, não. Ele é complicado. Ele é difícil, ele erra, ele avalia errado, ele toma atitudes equivocadas. Mas veja bem, ele tem sobre a vida dele um chamado feito pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito chama, a igreja reconhece, o ministro serve. A ordenação não é ponto de chegada, mas de partida. E eu termino deixando com vocês um texto que é muito interessante. Porque Paulo, quando comissiona Timóteo, parece que Paulo está querendo fazer Timóteo desistir. A palavra de Paulo para Timóteo é muito dura com relação ao ministério. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário.
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus colegas queridos, preguem a palavra. Dê no que der, preguem a palavra. A tempo e a fora de tempo. E cumpram com alegria o ministério que receberam de Deus. Não foram homens que escolheram, separaram e chamaram vocês. Vocês foram escolhidos, separados e chamados por Deus, através do Espírito Santo. Obedeçam a Ele, vivam por Ele, falem dEle, preparem-se para o encontro com Ele. E com vocês irão todos aqueles que, transformados pelo poder do nome de Cristo Jesus, encontraram vida eterna, encontraram a salvação. A minha alegria é saber que daqui a 50 anos nós estaremos aqui. Pelo menos nós três estaremos. O Wellington, eu não sei se estará, mas nós estaremos. E nós estaremos agradecendo a Deus pelo sucesso, não de vocês, mas que apesar de vocês, a igreja conseguiu experimentar no enfrentamento contra Satanás. Que Deus os abençoe e os use poderosamente. Obrigado, querido. Daqui a 50 anos a gente se encontra lá no bairro da Glória. Eu quero convidar o pastor Pedro para vir aqui para essas considerações finais, palavra de gratidão à igreja. Depois o pastor Fernando também estará dando essa palavra de gratidão à igreja. Eu queria rapidamente contar uma situação que teve ontem no concílio, que a gente estava sendo perguntado sobre o pecado. E aí o pastor perguntou para mim se eu era pecador. Só que quando a pergunta é muito fácil, a gente desconfia que tem alguma pegadinha. Então eu fiquei assim, tem alguma coisa errada aqui. Mas eu respondi, sim, eu sou pecador. Mas eu fiquei pensando em alguma forma de dar uma referência bíblica para dizer o porquê que eu sou pecador. Eu não tirei isso da minha cabeça, mas está na Bíblia. E eu pensei, bom, vou citar Paulo. Porque Paulo disse que sou um pecador, mas não qualquer. Eu sou o pior deles. Então eu respondi, sim, eu sou pecador. E logo depois ele perguntou para o Fernando, você é pecador? E o Fernando respondeu, sou. E eu falei, o pior deles. Só que o tempo foi certinho, pareceu que ele era o pior deles. Mas Deus sabe da intenção do meu coração que eu sou o pior pecador e não o irmão Fernando. É mais velho, né? É mais velho. Mas eu gostaria de agradecer a todos os irmãos presentes, agradecer a toda a família, agradecer o pastor Wellington também, que a gente estava planejando, na verdade, passar esse concílio em outubro, novembro, para no ano que vem assumir o ministério, mas por causa da viagem tudo foi adiantado e eu só tenho a dizer que parte do chamado, como o pastor Rafael disse agora há pouco, é que embora o planeta, embora o mundo esteja precisando de igualdade entre as pessoas financeira, embora o mundo esteja precisando de paz, embora o mundo esteja precisando de cura de tantas doenças, é aceitar que a melhor coisa que eu posso oferecer para alguém é Jesus. E esse é o chamado que pretendo cumprir. Obrigado. De fato, né? Eu sou o pior dos pecadores. Mas graças a Deus que o Senhor nos lavou, nos redimiu com o seu precioso sangue e nos tornou aquilo que somos hoje, salvos pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Senhor. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nada do que foi feito se fez se não fosse por Ele,
porque para Ele são todas as coisas. Eu quero ler o meu discurso. A minha congregação já está acostumada com meus longos sermões. Eu vou tomar só mais 1 hora dos irmãos. Vocês estão rindo, né? Já vi vocês aí. Hoje o meu coração se encontra cheio de gratidão diante de Deus, diante da sua igreja. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Timóteo 1,12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Esta é a expressão mais sincera da minha alma neste momento. Gratidão a Deus por me confiar esse chamado tão sublime e ao mesmo tempo tão desafiador. Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor, que me alcançou com a sua graça, me salvou e me deu a honra de servi-lo. Não há maior privilégio nesta vida do que ser um servo do Altíssimo. Expresso também a minha gratidão aos pastores e irmãos que me instruíram, me aconselharam, me exortaram e acreditaram no chamado que Deus colocou em minha vida. Cada palavra, cada oração, cada gesto de amor foram usados por Deus para me moldar até esse momento. Aqui quero citar o pastor Elias da Silva, pastor que me batizou, que me casou, que me orientou, que me possibilitou formar em teologia, que me acolheu muitas vezes e me aconselhou inúmeras vezes. Louvado seja o Senhor pela vida do meu pastor de origem, o pastor Elias da Silva. E quero agradecer também ao pastor Wellington, da Cunha Valde-Helma, pastor que eu tenho um apreço muito grande, né? Embora o pouco tempo juntos, mas o reino de Deus é o reino que a gente, de fato, tem amigos, tem aqueles que, de fato, são importantes na nossa vida e certamente ficará marcado também na minha vida, como o pastor que me consagrou ao ministério pastoral. Deus te abençoe, meu pastor. Saiba que o Senhor sempre terá as minhas orações, porque eu tenho uma estima muito grande pelo pastor. Deus abençoe o Senhor e sua família. Quero agradecer também a Congregação Batista do Quitandinha 2. Meu sincero obrigado a vocês. São um rebanho do Senhor e pela graça dele hoje passo a servir de forma oficial como pastor entre vocês. Minha oração é a mesma do apóstolo Paulo em Colossenses 1, 28 e 29. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Peço que continue orando por mim, para que eu seja um pastor segundo o coração de Deus, que apacenta com a fidelidade, amor, coragem e humildade. Sei que sozinho nada posso fazer, mas pela graça e pela ação do Espírito Santo, Ele me capacitará, como já tem ao longo do tempo me capacitado. Agradeço a minha família de origem, minha família natal, meus pais, seu João, Dona Ercília, meus irmãos, Adriana e João Marcelo, a família que eu amo com todas as forças do meu coração. Dizem que não existe família perfeita. A minha é. Porque a minha é a minha. É aquela que Deus me proporcionou estar junto, estar com eles o tempo todo. Quero agradecer também a minha família, que também é a família da minha esposa. Minha sogra, Rita, está ali em cima. Marcelo, meu cunhado. Dizem que o cunhado não é parente, né? Mas o meu cunhado é meu irmão. Meu cunhado é meu irmão do coração. Aqueles que, se a gente pudesse escolher, né? Escolha um irmão aí. Eu escolho meu cunhado. Eu escolho os meus cunhados. Eu escolho o meu irmão, que é meu irmão de sangue. Agradeço também a minha família que Deus me deu. Essa família tão preciosa para mim. Kátia, Fernando Júnior, Davi e Heitor. Te amo, meu filho. E é extremamente importante a família, né? E eu agradeço muito a Deus pela família que o Senhor me concedeu, me deu a oportunidade de desenvolver os meus dotes como pai, como marido, e certamente o tempo passará, né, e eu continuarei sendo pastor até o Senhor me convocar para as mansões celestial,
e essa família, tenho certeza que sempre estará comigo, orando e me ajudando. O ministério pastoral não é apenas um chamado individual, mas uma caminhada familiar. E reconheço que sem o apoio de vocês, principalmente da minha amada esposa, a Kátia, não seria possível essa consagração. Concluo reafirmando diante de Deus e diante dos irmãos: estou disponível para servir, para amar, para anunciar a verdade do Evangelho. E tenho certeza que nós faremos aqui em Petrópolis uma revolução do Senhor, não por mim, não por cada um pastor daqui, mas nós juntos faremos o Evangelho avançar nessa cidade, porque Petrópolis pertence ao Senhor, e nós certamente atuaremos, e eu estou disponível para a minha associação, para aquilo que for necessário, aquilo que precisar, eu estou disponível para ajudar no que for. E concluo reafirmando diante de Deus essa verdade: que o Senhor me guarde em fidelidade até o fim, e que tudo seja para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Amém. Eu convido a irmã Kátia e os seus filhos para vir aqui à frente, rapidamente, né? A irmã Kátia, ela também faz parte dessa história e desse chamado, apoiando, né? Estando ao seu lado. E nós vamos orar pela vida desta família, que Deus esteja fortalecendo. Às vezes muitos irmãos nem conhecem a família toda, né? Que vê mais o irmão Fernando, né? E nós vamos... o menino não está passando bem, mas é bom. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vamos orar. Quero convidar aqui para fazer esta oração, pastor Márcio. Vem aqui, pastor Márcio. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por essa linda manhã, pela oportunidade de vermos mais 2 jovens pastores iniciando o ministério que o Senhor para eles tem designado. Agora nós pedimos pela vida do pastor Fernando, por sua esposa, seus filhos amados, que o Senhor possa derramar a Tua bênção e a Tua graça sobre eles, para que eles sejam verdadeiramente usados pelo Senhor, dando ao pastor Fernando discernimento, sabedoria vinda dos altos céus, e que ele possa ser, ou continuar a ser, um servo do Senhor, mas agora no exercício do ministério pastoral. Seja com a sua esposa, concedendo-lhe sempre a sabedoria que edifica a casa. Abençoe os seus filhos, que eles possam ter, na experiência de uma família pastoral, a certeza absoluta de que Deus é fiel, bom, e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nós rogamos sobre essa casa, sobre essa família, a Tua bênção, e oramos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos adorar ao Senhor, nós estamos chegando ao final. Após esse momento de cântico, o pastor Pedro Antunes estará dando a bênção apostólica e eu estarei com os 2 pastores lá na porta para os cumprimentos finais. Nós teremos também um almoço aqui na igreja, os irmãos com certeza serão abençoados por Deus. Então vamos adorar ao Senhor. Logo após esse cântico, o pastor Pedro estará dando a primeira bênção apostólica, né? E logo após estaremos à porta para os cumprimentos finais. Obrigado aos colegas. Muito obrigado pela presença de vocês, cada familiar, cada amigo, e que Deus abençoe o seu domingo. E declaro assim encerrada a nossa Assembleia Solene. Assim, nesse momento que nós vamos adorar ao Senhor, a juventude está vindo aqui, né? Que o Pedro tem trabalhado com eles também. Aqueles que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas, podem fazê-lo também neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o momento que os jovens já estão vindo aqui para frente. E nós vamos cantar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. E hoje estamos gratos pela vida do pastor Fernando e do pastor Pedro. Estranho falar, mas né, a gente está acostumado. Pastor Pedro. Então, nós vamos louvar então agora e agradecer o nome dele. A igreja não conhece ainda muito bem essa música, mas nós vamos louvar como um corpo e família. E os irmãos vão cantando com a gente. Amém?
agradecemos pela bênção que é estar em tua casa, este que é o melhor lugar do mundo. Te agradecemos porque aqui em Família Segunda Igreja podemos louvar ao Senhor e entregar mais uma vez a nossa vida a Ti. E é por isso, Pai, que nesse momento, em congregação, em igreja, nós te rendemos louvores, honra e graça ao Teu nome, que é sobre todo nome. Obrigado, Pai, por cada um aqui nesta manhã, e que o Senhor possa nos acompanhar. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga para ele que Deus te ama. 1, 2, 3.